A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. A você que não me conhece, está chegando agora no canal. Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o evangelho a toda criatura. Seja muito bem-vindo. Você que já é nosso amigo, que já nos assiste, eu peço que deixe o seu like, ó. Deixe o seu like, compartilhe as nossas mensagens. Irmãos, nossos últimos vídeos tiveram um alcance realmente inesperado, muito amplo. Porém, não tivemos comentários nem likes. Então, assim, muitas visualizações, um número astronômico de visualizações, mas nenhum comentário. E eu fiquei me perguntando, será que o YouTube tá me enganando, hein? Será que o Google tá mentindo para mim? Porque as pessoas não comentam. Eu acho que eu vou falar uma barbaridade aqui, uma coisa bem horrorosa, pro pessoal começar a teoria do espantalho. Você conhece? Pro pessoal começar a comentar para eu acreditar que nós tivemos de fato toda essa audiência. Deixa eu ver uma coisa bem horrenda para falar. Salada de batata não é salada. Deixe seu comentário. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Jeremias, no capítulo 18. A palavra do Senhor nos diz: Veio Jeremias dizendo, do Senhor, né, dizendo a Jeremias: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão e tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Assim começa a palavra do Senhor. Vai lendo aí na sua Bíblia e eu vou contando, que fica mais dinâmico. Irmãos, quem era Jeremias? Jeremias era um profeta do povo de Deus. A gente até brinca que era o profeta chorão, porque ele chorava muito. E ele era um profeta extremamente emotivo e envolvido, de fato, na mensagem de Deus, na verdadeira mensagem de Deus. Nós vivíamos aqui um tempo em que o povo estava cada vez mais distante dos mandamentos e das leis do Senhor. O povo estava se desviando, se misturando com outros povos, seguindo outros caminhos, e Deus, na tentativa de resgatar o seu povo, estava permitindo algumas sanções por parte dos inimigos do povo de Deus. E é assim na nossa vida, quando a gente começa a se afastar das coisas de Deus, quando a gente começa a ficar distante, o Senhor muitas vezes permite determinadas lutas, determinadas provas, determinados conflitos, para que nós venhamos a nos tornar a Deus, a tornar aos caminhos do Senhor e nos redimirmos a sua presença e nos colocarmos. Por que Deus faz isso? Porque ele é mau? Não. O caráter de Deus é um caráter bondoso. Deus permite isso do mesmo modo que o pai permite a um filho, muitas vezes, se machucar para que o dano não seja muito maior. Então o Senhor faz isso. Às vezes ele permite que certas lutas aconteçam, certos sofrimentos, para não nos perder por toda a eternidade. Porque a promessa é que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, assim, o nosso trabalho é ser fiel até o fim. Né? Ainda não terminou, ainda não estamos no fim. Se você atravessar a rua hoje, um carro atropelar e você morrer, Jesus voltou para você. Mas, para aqueles que ainda estão, enquanto permanecermos vivos, enquanto estivermos vivos, estamos envolvidos neste conflito entre o bem e o mal, entre o Senhor, o verdadeiro Deus, e o falso Deus, o inimigo do nosso Deus, o acusador. Né? Então, assim, lá no livro de Jeremias, nos conta que o Senhor chama Jeremias e ordena a ele que vá até a casa do oleiro. Quem é oleiro? Oleiro é a pessoa que faz óleo. Não. Oleiro, na verdade, é o nome que se dava ao homem que faz vasos, vasos de barro, né? Num tempo em que não existia muita funilaria, não existia muita industrialização, os vasos eram feitos artesanalmente. Então o barro era colocado sobre duas rodas e o oleiro ficava ali girando as rodas, jogando a matéria-prima para fora e para que ele pudesse moldar o vaso conforme o movimento das suas mãos. Veja você, irmãos, que o Senhor manda Jeremias descer até a casa desse oleiro. Quando Jeremias chega lá, ele encontra esse oleiro debruçado
sobre a sua obra, focado, trabalhando sobre a sua obra. E esse oleiro, ele não satisfeito com o que ele fez, com o resultado, ele derruba esse vaso com as suas mãos. Ele mesmo derruba. E ele torna a fazer um outro vaso. E o Senhor diz a Jeremias: assim eu vou fazer com o meu povo. Se eles não se curvarem, se eles não obedecerem, assim eu vou fazer com a casa de Israel. Eu mesmo vou derrubar para poder reconstruir, porque eles precisam entrar na linha, eles precisam ser formados. E eu começo a meditar sobre o trabalho dentro de uma olaria. Para quem não sabe, olaria é o lugar que até hoje se constrói tijolos. Como é que funciona? Nos primórdios, né, a gente consegue ver, consegue visualizar essa cena. O oleiro chegando com a sua carrocinha próximo a um rio, e ali ele vai cutucando com a pá diversas porções de terra, até que ele encontra um lugar adequado, certo? E assim, quando ele cutuca a terra, essa terra não pode estar nem muito úmida, nem muito seca. Porque se tiver úmida demais, ele vai levar água, muito mais água do que barro. Aquela água vai secar e ele vai ficar com pouca terra, né? Pouco barro. E se tiver seca demais, ele não vai conseguir trabalhar com essa terra, muito menos extrair ela do solo. E aqui nesse capítulo, irmãos, eu consigo entender uma analogia. Eu entendo aqui o que está dito, que o vaso é como a casa de Israel e o oleiro é como o Senhor. Então, do que o vaso é feito? De barro. Nós somos feitos a partir do barro. Então, eu entendo que o barro, ele precisa estar no lugar certo. Ele não pode estar num lugar com muita água, nem pouca água. Um lugar de muita água eu entendo como uma terra de muita abundância. Uma terra seca, uma terra de miséria. Uma terra onde o fruto não cresce. O seu lugar, vaso, o seu lugar, ele não pode ser em nenhum desses dois extremos. Existe um lugar certo para você. Para que você produza, para que você dê bons frutos, para que você seja uma terra boa e maleável, você precisa estar num lugar adequado. Se hoje na sua vida você identifica que o emprego que você está te afasta de Deus, que o curso que você faz se afasta de Deus, que as pessoas com as quais você anda te afastam de Deus, ore. Ore e peça ao Senhor que te coloque no lugar certo. E às vezes, irmãos, o lugar certo não é mudar de trabalho, é mudar de postura. Não é mudar de curso, é mudar de conduta. Não é se afastar das pessoas, mas é dar limite aos relacionamentos. E aí você vai sendo transformado e vai sendo colocado no lugar certo. Existem sim lugares que não há como adaptar-se, que é preciso sair. Faz parte da vida cristã, é uma vida de negação, né? A gente nega tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, voltando, o oleiro ele encontra esse barro que está no lugar certo e ali ele começa a sua obra. Ele vai batendo com a pá, vai furando, vai recolhendo aquela terra, coloca na sua carruagem e ele vai a caminho da olaria. Chegando na olaria, ele larga esse barro no chão, essa terra no chão, e ele pega uma ferramenta muito parecida com um garfo e começa a arar essa terra. O objetivo dele passar o garfo nessa terra é como se fosse uma peneira, porque essa terra precisa virar vaso. E para virar vaso, ela precisa ser maleável. E para que ela seja maleável, é preciso que seja removido as raízes dessa terra. E aí eu entendo que essas raízes, irmãos, é tudo aquilo de ruim que está lá dentro, que precisa sair. Porque pode florescer uma raiz de amargura, uma raiz de revolta, aquela impulsividade que no momento difícil vai estornar, você vai perder o controle, vai externar, é a palavra correta, vai sair para fora. Essa raiz o oleiro precisa retirar. E ele começa o trabalho dele arando, revirando essa terra. Depois que ele remove essas raízes, ele começa a bater a terra para conseguir remover as pedras. E ele começa a moer essa terra. Essa terra vai passando para o moedouro e vai desmanchando as pelotas de terra, as bolotas de terra que se formam. Ele não vai conseguir construir o seu vaso, ele não vai conseguir moldá-lo na roda se ele não moer essa terra. E é um momento em que o crente passa por um processo de sofrimento.
quando ele aceita Jesus. Ele precisa ser moído. Ele precisa sofrer, sim. Mas esse sofrimento, irmãos, não é proposital, ele faz parte da nossa construção. Ele faz parte. A gente precisa derramar as lágrimas de arrependimento. A gente precisa chorar os erros do passado. A gente precisa pedir perdão pela palavra maldita. A gente precisa se arrepender das atitudes que nos deixaram, que ofenderam a Deus. E a gente precisa tomar ciência de tudo isso. E esses sentimentos, eles necessitam aflorar em nós, para que haja essa construção. Então você vai sendo moído, quase que torturado, porque dói demais. Mas o resultado final tem que ser o nosso foco. Você chegou agora na casa de Deus. Você entendeu a obra da salvação. Você se rendeu a Cristo. Você está passando por essa moagem? Não fuja, não retroceda. Foque no resultado. Você se tornará um vaso no tempo certo. Se mantenha firme. Aguente essa dor. O Senhor não vai permitir uma luta maior que você possa suportar, porque Ele é justo. Trabalhe mais a ansiedade para que você consiga controlá-la e saiba esperar o tempo de Deus e colher os frutos e ver essa transformação na sua vida. Você está sendo moído. E depois que essa terra é moída, as raízes são arrancadas, as pedras são desfeitas, agora sim, a terra ela já está em condições de começar a ser trabalhada. E aí onde o oleiro começa a largar água nessa terra. Ele vai largando a água. A água na Bíblia tem vários sentidos, o batismo, a purificação. E eu entendo que você vai sendo purificado. O Espírito Santo vai te visitando e essa água que você recebe, irmãos, ela é a pureza. Ela é a nova criatura. A gente pode levar ela ao batismo e dizer que ela é a morte do antigo ser e o nascimento de uma nova pessoa. De um novo caráter, de uma nova história. Porque somente em Cristo nós temos a oportunidade de vencermos os erros do passado. Você se arrepende do que fez? Você viveu uma vida horrível? Entrega para Cristo. Quando você descer as águas, toda aquela história ruim vai ficar para trás. E quando você ressurgir, você renasce. E o Senhor nos diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele lança no mar do esquecimento água. Ele esquece. Assim diz a palavra de Deus. Prosseguindo, agora sim ele tem um barro adequado. Um barro com uma terra malhável, fina, limpa, moída. Então o oleiro coloca essa porção de barro em cima da roda. E começa a trabalhar, a girar essa roda. E ele vai segurando esse barro com a intenção de moldá-lo. A palavra do Senhor diz aqui que Jeremias ele se dispôs. Eu acho interessante que quando o Senhor diz a ele dispõe-te, eu vejo um profeta atarefado. Porque para a pessoa se dispor de algo, ela precisa estar envolvida com algo. Ela precisa estar ocupada com algo. E aqui eu vejo um homem de Deus envolvido com as coisas. Trabalhador, fazendo algo, sendo útil. É muito importante ser útil. Jeremias era útil, ele precisou se dispor e descer até a casa do oleiro. E chegando lá, ele vê que o oleiro está entregue à sua obra. E agora, o oleiro entregue à obra, eu me lembro daqueles obreiros que estão, de certa forma, moldando. Você que é pastor, você que é pastora, você também é oleiro. Você também está participando desse processo de construção dos vasos. Você está levando a palavra, você está se dirigindo diretamente aos irmãos. Você está falando, você está na lida. E a palavra diz que ele estava entregue à sua obra. E nessa cena, irmãos, eu vejo um Jeremias no canto da parede, espiando o oleiro. E o oleiro, tão focado na sua obra, tão entregue, não percebe Jeremias, porque no texto em nenhum momento você observa que o oleiro cumprimentou, ou o oleiro interrompido, não. Ele segue entregue à sua obra. Ele vê o que acontece. E é dessa forma que eu vejo o nosso Deus. O nosso Deus está entregue à sua obra.
A obra dele é a transformação da sua vida, do seu caráter, do seu ser. Você tem um Deus poderoso lá no céu que está entregue a você, trabalhando na construção, na transformação do seu ser, dando forma, dando sentido para a sua vida, dando alegria, curando as suas feridas, arrancando as suas raízes malignas, moendo, e agora com as suas próprias mãos ele está te formando. E agora com suas próprias mãos ele está te formando. Ele está dando forma para você. Seguindo o texto, o oleiro estraga o vaso. A gente não entende, né? De uma hora para outra a gente pensa que está tudo se encaminhando, que está tudo indo bem, que agora sim vai dar tudo certo. E quando vê, simplesmente tudo acaba. Quantas vezes, irmãos, eu estava chegando lá e eu precisei mudar de igreja. Quantas vezes eu estava no caminho, o trabalho estava dando frutos e tudo veio por terra. E o Senhor avisou, o Senhor levantou pessoas para me dizer que aquela obra ia ser desfeita, que a obra ia cair. Que luta, que dor. E eu achando que eu estava quase lá. E o Senhor vem e ele coloca a sua mão em cima daquele vaso e ele derruba. E aí existem muitos crentes que quando são derrubados pelas mãos de Deus, glorificam Satanás e dizem, o diabo. Irmãos, às vezes não. Nem tudo é o inimigo das nossas almas. Às vezes é o nosso melhor amigo, é o nosso cuidador, é o nosso protetor que está interagindo, está mudando as coisas, está fazendo com que a gente se desmonte, com que a gente tenha uma aparente perda, para que sejamos de fato reconstruídos, para ganharmos a eternidade e de fato nos tornarmos maleáveis. Qual que é a nossa defesa? Não resistirmos, sermos maleáveis. Quanto mais você for moído na presença de Deus, quanto mais você se questionar dentro de você as suas atitudes, quanto mais você temer a Deus, mais você orar, mais você jejuar, mais você vai sofrer a dor do pecado e mais você vai entregar para Cristo e mais essa relação vai ficar forte. Entrega tudo para Ele agora se você não entregou. Qualquer coisa que você tenha que te impeça, que te torne uma pessoa difícil de ser transformada por Deus, entrega agora. Não perca tempo. É melhor você ser moído do que ser derrubado. Pelas mãos de Deus. Pelas mãos do oleiro, esse vaso, ele é derrubado. E o trabalho começa todo novo. Desde o comecinho. Desde o comecinho. Quando derruba, vira um monte de terra. E lá ele começa a amontoar aquela terra e molhar de novo a terra. E vai indo, e vai girando. E a terra vai ganhando forma novamente. E essa é a mensagem que o Senhor manda Jeremias entregar para o povo. O povo de Deus precisa se remir. Porque se o povo não se remir, se o povo não aceitar a moedura de Deus, se o povo não aceitar, não se tornar maleável, esse povo não vai ser um vaso. Não vai ser um vaso de honra. E nesse processo, irmãos, nesse processo de arrependimento e de conversão, o objetivo é que você seja um vaso. E sabe como é que termina? A Bíblia que ela não vai falar sobre isso. Mas conhecendo o trabalho do oleiro, eu já te digo. Depois que o vaso fica pronto, o oleiro pega esse vaso de barro e ele coloca numa estante e ele deixa ali, por um período, secando naturalmente, em temperatura ambiente. Depois de certo tempo, a maior prova que esse vaso tem. Esse oleiro acende o fogo, labaredas e labaredas, e ele pega um ferro e lança esse vaso no fogo. Ali ele cozinha o vaso. Irmãos, o que o fogo significa na vida cristã? A consumação. O fogo consome. O Senhor é fogo consumidor. O que o nosso Deus consome? Autor e consumador da nossa fé. Sem fé não é possível agradar a Deus. E o que Paulo fala? Que em meio às tribulações, eu esqueci agora a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam sem se ver. A nossa maior prova
de relacionamento com Deus é nos agarrarmos e nos mantermos fiéis a Ele em meio às tribulações. Então esse fogo é o que consome a nossa fé. É o que nos torna, faz de nós verdadeiros cristãos. Agora sim, a sua fé foi consumida por Deus. Você passou pela prova de fogo. E aí existem dois caminhos. Ou você de fato foi cozido, e aí o vaso ficou pronto e vai para a estante, ou esse vaso racha. Se ele não foi feito da forma correta, se ele não se adequou, ele racha. E aí não tem mais o que fazer. E eu acredito sim que existe um momento na vida que o crente quebra. Ele se torna inútil. Existe sim, existe esse momento. Eu já vi muitas pessoas negarem a Deus, se envolverem em vícios, se envolverem em coisas, prisões, cadeias, e chega um ponto que a pessoa não tem mais nem entendimento mental, capacidade mental de compreender a palavra e retornar de onde ela está. Deus tem poder? Tem poder para curar. Mas a pessoa vai resistindo tanto à voz do Espírito Santo que chega um ponto que ela não consegue mais voltar. E você olha para aquela criatura e você diz, já era. Esse não tem mais volta. Quebrou. E se cumpre. Muitas pessoas vivem completamente quebradas. Chegaram ao ponto de estarem quebradas e serem inúteis. Mas o bom é que o nosso Deus, ele é perdoador. E enquanto há vida, há esperança. Se você se vê quebrado, completamente sem força para voltar para a casa de Deus, cheio de vício e de prisões, volte, visite, comece a orar. Eu tenho um conhecido que bebe, não consegue ficar sem beber. Ah, não vou para a igreja porque eu bebi. Eu falei, não, faz diferente, vai na igreja. Vai na igreja, mas não quando você estiver caindo de bêbado. Se você precisou beber para conseguir caminhar, porque a crise de abstinência é tanta que a pessoa passa mal, toma uma pequena dose, mas vai igual. Porque você já está em prisão. Se comporta, fica sentadinho, não perturba, não incomoda, tenha reverência, porque existem pessoas que mesmo com álcool na cabeça, elas conseguem ter um certo comportamento. E vai na casa de Deus e vai indo. E eu sei o caso de um outro homem que ele morreu aprisionado no álcool. Mas na casa dele encontraram cadernos onde ele escrevia a palavra de Deus. Ele lia a Bíblia todos os dias, ele orava todos os dias, ele falava com Deus todos os dias, mas ele não conseguia ficar sem beber. Quebrou. Será que teve jeito? Não sei. A gente só vai saber quando a gente chegar lá. Mas a palavra diz que o céu será um lugar de surpresas. Então, meu irmão, aceite essa transformação, aceite esse processo. Seja um vaso. Não espere ser derrubado pelo oleiro para se tornar maleável. Deixe o Senhor arrancar as tuas raízes de amargura. Deixa Ele te moer. Passa por essa moedura, dói. Eu sei, mas você não está sozinho. É o oleiro que está te moendo. Ele vai te tornar um vaso de honra. Aí você olha uma pessoa que está na igreja, você pergunta quanto tempo essa pessoa está aqui? 10 anos, 15 anos. Por quantas perseguições essa pessoa já passou dentro da casa de Deus? Quantas vezes a gente vê crente perseguindo crente? Mas o irmãozinho está lá, firme. A esposa, firme. Chorando, orando, jejuando. Lutando. Pedindo força em Deus para se manter. Para se manter de pé. Sendo moído. E daqui a pouco, de uma hora para outra, a situação muda. O Senhor faz tudo acontecer. E daquele barro sujo, cheio de raiz de amargura, cheio de pelota, surge um vaso lindo, útil. Útil. Esse vaso se enche, ele transborda e ele não se quebra. Esse é o plano que o Senhor tem para tu e para minha vida. Essas foram minhas palavras. Você esteve com Juliana Valesco. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Não me retorna dizendo que estava lindo. Você que é meu amigo. Deixe um comentário, por favor, que você vai nos ajudar. E me diz de que cidade que você está falando. Se você concorda comigo que salada de batata não é salada, deixa aí também. Tá ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!
Me diz se isso é hora de aparecer para trabalhar. Depois que eu já fiz toda a gravação, olha quem é que surge. Olha ali. Filho. Olá. Gente, tá errado. Tá errado isso. Tem que ter compromisso, tem que ter hora para chegar. É isso aí, irmãos, ó. Dá uma dura no Schrödinger. Hoje ele se atrasou. A paz do Senhor.